Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje, tô gravando na câmera e também tô gravando no celular. Gravar nos dois, vamos ver como é que vai ficar, né? Depois eu vou estar editando e... Então, eu tô um pouquinho gripada, vou deixar essa câmera aqui. Eu tô um pouco gripada, um pouco não, eu estou gripada. E aí esse vídeo vai sair um pouco com eu fungando, eu vim aqui bem relaxada mesmo, cabelo pro alto. E eu vim conversar com vocês sobre a minha conversão, de fato mesmo, como que tudo aconteceu, como que eu comecei a andar na contramão do mundo de fato, né, contra os meus desejos, carnais, desejos que realmente estavam me levando a pensamentos até suicidas, pensamentos depressivos e enfim. E aí a gente vai estar conversando sobre isso hoje. Então, esse vídeo ele não tem roteiro. Deixa eu só verificar se tá gravando. Esse vídeo ele não tem roteiro. Eu espero que não fique grande, mas eu vou tentar ser o mais clara possível para que de fato você seja alcançado por esse evangelho que não ele vai além da cultura, vai além da religião, porque esse evangelho, ele apresenta uma pessoa, né, que é de fato Jesus Cristo, e o Espírito dele está aqui na Terra, e nós podemos ter um relacionamento de fato com esse Deus, que muitas vezes a gente imagina que é tão grande que não pode se relacionar com o homem. Então a minha história de vida, né, eu cresci num lar praticamente cristão. Minha mãe, ela não era ainda convertida, e o meu pai que trouxe o evangelho para minha mãe. E aí eu fui criada num lar, né, onde eu tive assim sempre liberdade, sempre os meus pais me deram plena liberdade para participar das coisas da escolinha, das danças da escolinha, da escola, né? E eu cresci assim, uma criança praticamente normal, né? Como todas as crianças, participando de tudo. Então, desde já eu peço para que vocês tirem as crianças da sala, porque nós iremos falar de assuntos bem polêmicos, de fato, e hoje eu não sinto mais aquela dor que eu sentia antes, porque eu sentia de fato, eu falava que isso tudo era culpa de todos os erros da minha vida, e de fato, assim, muitas coisas aconteceram depois que isso aconteceu na minha vida, né? E o que marcou de fato na minha vida foi que eu fui despertada para a área sexual na minha vida muito cedo, mais ou menos ali com 5, 6 anos, mais ou menos, né? E não vou entrar muito em detalhes, né? E aí eu cresci com praticamente viciada em várias questões de sexualidade, e isso marcou muito minha infância, marcou muito muitas coisas na minha vida de fato, e assim, eu vivia uma vida dupla, vamos dizer assim, né? Eu era uma criança que eu cantava na igreja, que eu brincava normal, eu participava de todas as coisas da escola, mas eu tinha esse fato na minha vida, que isso me incomodava muito, e eu não tinha coragem plenamente, né, de contar para os meus pais ou de me abrir com alguém da igreja, com os pastores da igreja, com amigas. Eu não abri isso para ninguém.
só mais tarde, né, que depois eu fiz tratamento com a psicóloga, depois eu fiz terapia de inteligência emocional também, tratando toda essa ferida emocional e também a parte, o trabalho do Espírito Santo, de fato, na minha vida, que transformou o meu caráter. E hoje eu tenho a experiência, né, de fato, porque isso são experiências que a gente passa na nossa vida e que me marcaram muito e que hoje eu não tenho medo de falar sobre isso. Tem muitas pessoas que têm, claro, como é a primeira vez que eu tô falando isso assim abertamente ao público, né, dá um pouco de receio, mas é algo que o próprio Senhor mesmo tem pedido para eu fazer, porque tem muitas pessoas que estão presas nisso, que estão presas em vícios sexuais, em masturbação, em pornografia. Então eu queria falar isso aqui assim bem abertamente. Eu vou estar no meu vídeo no YouTube, eu tenho como selecionar as pessoas, né, para o público, na verdade. Então esse vídeo ele não vai ser voltado para criança, mas vai ser mais a parte para adulto mesmo, como um testemunho de conversão. Então eu cresci uma criança assim, vivendo uma vida dupla. Eu cantava na igreja, tocava, tinha uma vida normal, porém eu tinha os vícios. Eu fui tocada, né, na parte sexual da minha vida, e aí eu gerei vários vícios sexuais na minha vida. Então, desculpa, eu tô afogando, gente, vamos lá, que eu tô gripada. Pra quem chegou agora, né? E aí, gente, passei por muitos processos de fato mesmo na minha vida, e assim que eu tomei consciência de tudo isso, de fato, como que foi para isso acontecer? Eu estava num relacionamento e aí eu não estava tendo mais satisfação nas coisas que eu fazia. Eu nunca fui uma menina de fumar, de beber, de ir pra festa, de nada desse tipo de coisa. Mas todo mundo tem o seu lado negativo. Então eu era uma pessoa que eu me entregava, eu namorava com a pessoa e ele fiquei um tempo, né? Não vou expor ninguém aqui. E eu fiquei um tempo ali com essa pessoa, só que chegou um momento que aquilo ali não fazia mais sentido pra mim, que aquilo não me satisfazia mais. E eu tava indo pra igreja, né? Indo na igreja, mas eu não lia a palavra de Deus, eu não lia a Bíblia. Então, podia quem for falar, pastor falar, líderes falarem, olha, você precisa ter o seu relacionamento com Deus e de fato aquilo, tarará. Mas eu não conhecia Deus, e eu vim ter o meu relacionamento com Deus foi pela dor, né? Tem aquela frase, né? Ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. E aí, nada daquilo tava me satisfazendo mais, nada. Eu saía, tinha carro e viajava de carro e várias coisas, assim, eu tava vivendo uma vida, assim, que eu acho que todo mundo gostaria de viver, né, nada faltando, nunca me faltou nada, nunca lembro de ter me faltado alguma coisa na minha vida. E aí, cara, aquilo, tipo, nossa, não dá mais, não me satisfaz mais. Aí, eu conheci uma menina que chama Joyce. E ela me convidou para uma igreja, né? Que essa igreja chama Basel, que significa reino. Essa igreja agora tem mais ou menos 4 anos aqui em Alegre. 3 ou 4 anos, não sei, não lembro. E aí, ela me convidou para ir nessa igreja. Nessa época, a igreja era lá no Morro do Querosene, lá em cima, no morro.
Cara, eu cheguei lá naquela simplicidade, né, da igreja, e aquele poder de Deus, assim, tão forte. Eu falei, gente, o que é isso? E nisso eu já tinha rodado várias igrejas aqui nessa cidade, e eu não tinha conseguido parar em nenhuma igreja, porque eu falava, gente, o que eu tô vivendo na minha vida? Eu tô vivendo uma vida dupla, igual quando eu era criança, praticamente, né? E aí, passou, comecei a ir na igreja, conversei com pastores, e aí começou essa menina me convidou para ir pra igreja, né? E aí ali eu acredito que Deus começou a trabalhar na minha vida de fato, porque o que aconteceu comigo? Eu tinha vontade de me suicidar. Eu era uma pessoa muito depressiva, muito infeliz na minha vida, porque pra mim eu era a pessoa mais pecadora do mundo com as coisas que eu fazia, e de fato, né, tudo que eu fazia assim, à luz da Bíblia, é pecado. Moralidade sexual é pecado, e prostituição é pecado, adultério é pecado, e a gente precisa falar isso de fato, confrontar isso de fato. E aí a pastora Daliane, né, escolheu uma moça para cuidar da minha vida ali. Essa moça, a Miriam, ela começou a orar pela minha vida, jejuar pela minha vida, se entregar de fato. E foi na mesma época que eu comecei a fazer tratamento com psicólogo. Fazia tratamento no CAPS e fazia tratamento também no particular. E aí esse processo todo demorou mais ou menos uns 2 anos e meio, né? E a Miriam, nossa, eu dei trabalho pra ela, tá, gente? Eu dei muito trabalho pra ela. E ela ia lá em casa, pra eu ir na igreja, às vezes eu não queria ir. E, assim, nem sempre a nossa vida é perfeita, né? É perfeita. E aí, cada vez mais eu me escondia de todos, porque eu não queria que ninguém soubesse a vida que eu tava vivendo ali, daquela forma, né? Triste. Nossa, gente, e foi uma época que eu reprovei muito na faculdade, e por isso também eu atrasei, né? Desculpa. E aí, galera, caraca, essa menina orou por mim, tá? Nossa, ela orou por mim. E aí, tipo, às vezes eu rejeitava as ligações, eu rejeitava. E além disso, né, eu sentia de fato, assim, uma tristeza muito grande dentro do meu ser. E eu dizia, Senhor, eu preciso te ouvir, e eu preciso de fato te conhecer, eu preciso ouvir a tua voz. E aí, quando eu pensei de fato em suicídio, né, eu falei, não, alguma coisa tem que mudar na minha vida, porque eu tinha passado a noite inteira, gente, cara, eu vou tirar minha vida, é hoje que eu vou tirar minha vida. E ali, tipo, eu sei que de fato o diabo tava fazendo de tudo pra mexer com a minha mente, pra eu tirar minha vida. E é muito forte isso. E aí eu comecei, eu falei, não, eu preciso mudar minha vida, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar todos os dias. E aí começou. Aí eu comecei todo esse processo, que durou mais ou menos 2 anos. Eu era uma pessoa que, assim, era totalmente dependente, né, emocional. E eu entrava no relacionamento, saía, ia para outro relacionamento, saía. E aí eu tomei uma decisão. De fato na minha vida. E eu falei, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ouvir a tua voz.
eu quero conhecer a tua palavra, né? E aí foi quando as coisas começaram a mudar, né? E aí eu fiz um voto com Deus, Senhor, eu vou ficar sozinha, e a próxima pessoa que, caso aparecer, eu tiver que me relacionar, eu quero casar. E aí eu fiquei um tempo sozinha, né? E foi muito difícil, foi muito dolorido, porque eu era dependente de fato mesmo de pessoas. Eu precisava de pessoas me elogiando, me aceitando, e era uma loucura. Gente, era uma loucura. Quando eu olho, eu não acredito de fato que eu vivi todas essas coisas na minha vida. E aí, eu tomei uma decisão, e aí eu fiquei sozinha um tempo, e aí o meu esposo apareceu. A primeira coisa, e eu falei pra Deus assim, Deus, próxima pessoa eu quero casar. E quando essa pessoa vier falar comigo, ela vai falar de casamento. Dito e feito, o sino veio, né? E foi a primeira coisa que ele falou comigo, foi sobre casamento. E eu falei, Senhor, eu quero me casar, eu quero tomar essa decisão na minha vida. E várias pessoas orando por mim, né? Meus pais, o pessoal da igreja, os amigos da igreja daqui também. Muitas pessoas não sabiam desse processo que eu tava vivendo. E aí eu casei, e antes do casamento e agora durante o casamento também, eu comecei a ter de fato meu relacionamento com Deus. Então tem mais ou menos, tô casada já 6 meses, acho que eu namorei 1 ano, aí eu noivei, depois de 3 meses eu casei. Então 2 anos e 9 meses, 1 ano e 9 meses mais ou menos, que eu comecei de fato a ler a palavra, porque o meu esposo, que na época era meu namorado, me incentivava mesmo de fato, e a Miriam também me incentivava. A Miriam me incentivava a ter um relacionamento com Deus, e meu esposo me incentivava a leitura. E aí eu juntei isso, né, essa experiência, e aí eu comecei a entender, gente, como que Cristo é real, como que ele fala através da palavra, como que todas essas coisas são reais, sabe? E eu senti de fato uma paz a partir do momento que eu comecei a ter o meu relacionamento com Deus todos os dias, acordar e falar, Senhor, estou aqui, faça de mim o que você quer, faça de mim a tua vontade, eu quero ouvir tua voz. E de fato eu comecei a ouvir a voz do Senhor, e não tem alguém que fale ao contrário, porque é algo interno, é algo de experiência, que somente você passando por isso, você de fato indo para o seu lugar secreto, tirando seu tempo. A palavra do Senhor diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai, e Ele te ouvirá. Então realmente, e aí, vou pegar